Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Hoje iniciaremos as nossas reflexões com base no capítulo 18 do Evangelho de João. Para tanto, leiamos os versos 1 até o 9, porque assim nos diz a palavra de Deus. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Meus amados, assim que terminou a sua oração sacerdotal, Jesus e os 11 discípulos dirigiram-se para o outro lado do ribeiro Cedron, em direção ao Monte das Oliveiras. Este era o lugar para onde se dirigiam costumeiramente, pois, segundo relata o evangelista João, no verso 2, Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Era um lugar onde Jesus se reunia com eles para orar e para ensinar a palavra do Pai. Ali naquele lugar, Judas havia presenciado e participado de muitos encontros de oração. Certo homem de Deus assim afirmou ao referir-se a este fato. Abro aspas. Judas sabia que o Senhor passaria grande parte do tempo orando no jardim. Ele sabia que o lugar mais provável para encontrar o Senhor era o lugar da oração. Fecho aspas. Judas, o traidor, portanto, também conhecia aquele lugar. Judas, juntamente com uma escolta de soldados romanos e guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, também se puseram a caminho para ali. Isto mostra que Jesus não mais estava evitando o confronto. Ele sabia, havia chegado a hora, o tempo de Deus, para a entrega da sua vida em favor dos homens pecadores. Aqueles homens foram até Jesus fortemente armados e estavam equipados com tochas e com lanternas. Peço permissão, mais uma vez, para citar outro homem de Deus que descreveu de maneira muito sensível a visão desta cena. Disse ele, abro aspas, tochas e lanternas, em busca da luz do mundo. E era lua cheia, espadas e porretes, para subjugar o príncipe da paz. Tratava-se de um insulto cruel. Isto provava quão completamente sua missão fora mal interpretada. Para o homem de dores, a simples visão desse bando de desordeiros, que o consideravam sua presa, significava indescritível sofrimento. Isso era agonia. Ele se sentiu amargamente insultado. Fecho aspas. Meus queridos, no verso 4, lemos que Jesus adiantou-se e foi ao encontro daqueles homens. Ele não fugiu, ele não se escondeu, ele não se acovardou. E dirigiu àqueles homens uma pergunta aparentemente desnecessária. A quem buscais? Ele sabia que aqueles homens, com todo o aparato belicoso, estavam à sua procura. Estavam ali para buscar a Jesus o Nazareno. Referiram-se a ele desta forma com a clara intenção de depreciá-lo, porque ignoravam completamente que quem estava diante deles
não era um diminuto Jesus Nazareno, mas sim o grandioso Jesus, o Cristo de Deus. Todavia Jesus firmemente lhes respondeu: sou eu. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Este registro feito por João, o evangelista, com respeito ao ocorrido, demonstra muito bem o poder e a majestade do Nazareno, diante do qual aqueles homens perversos estavam. A simples resposta que ele lhes deu foi suficiente para que aqueles homens caíssem por terra. Aqueles homens ficaram sem forças por um momento, mostraram-se debilitados. Haviam sido dominados tão somente pela resposta de Jesus, que simplesmente declarou: sou eu. Após ter se identificado, nenhum daqueles homens ousou pôr as mãos sobre ele. Na verdade, ficaram todos tomados de muito medo. Jesus perguntou uma segunda vez: a quem buscais? Responderam: a Jesus Nazareno. Aqueles homens estavam endurecidos demais em seus corações para que, apesar dos efeitos causados pela primeira resposta que lhes deu, insistissem em chamá-lo jocosamente de Jesus o Nazareno. Esta é a postura própria de homens arrogantes e sem Deus. Jesus novamente afirmou: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, apontando para os seus discípulos a fim de preservá-los. Mesmo estando em perigo, Jesus preocupou-se com o bem-estar dos seus discípulos e afirmou isto para que se cumprisse o que havia afirmado perante o Pai na sua oração sacerdotal, registrada no capítulo 17 do Evangelho de João, onde lemos as seguintes palavras: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. João não dá ênfase à postura demonstrada por Judas naquele momento, que foi a de puxar Jesus de forma respeitosa pela barba e o beijar, como era costume dos homens naquela época. Creio que ele omitiu isto, diferentemente dos demais evangelistas, por ter julgado tal postura muito ultrajante. Jesus sabia, por conhecer todas as coisas, que este era o sinal que Judas tinha combinado com aqueles homens para identificar a Jesus dentre os demais quando fossem prendê-lo. O evangelista Lucas registrou as palavras que Jesus proferiu ao ser beijado por Judas naquela ocasião, pois disse Jesus: Judas, com um beijo tu traz o Filho do Homem? Aquele beijo equivaleu a um soco. Foi um golpe de traição e não uma saudação de honra. Mas Jesus manteve-se firme no propósito de realizar a vontade do Pai e assimilou o golpe sem revidar. E isto me fez lembrar as palavras do apóstolo Pedro, que afirmou na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 23, o seguinte: ele, referindo-se a Jesus, quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Vamos orar? Pai amado, Deus bendito, estava se aproximando a hora do início de toda a agonia de martírio do Senhor Jesus. E ele sabia muito bem disso. Ele foi para aquele lugar pré-designado com seus discípulos para estar com eles e ali orar. E já em meio àquele tempo de angústia que passou ali em oração, chegou o traidor, que havia sido um dos seus até então. E com um beijo ele foi traído. E foi também acessado por aqueles homens como se fosse um malfeitor, alguém que estivesse causando problemas, e dessa não era a verdade. Todavia ele não revidou, não tratou com ultraje, mas mostrou-se altaneiro como o Filho de Deus,
não como o Nazareno, de forma desprezível, como aquelas pessoas julgavam que ele fosse, mas como o Messias de Deus. E tudo isso fez por amor de nós. Que possamos entender essa verdade, que possamos nos regozijar nesta verdade e que possamos proclamar essas verdades para que outros também entendam tudo isso e creiam em Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Não permita que nos acovardemos, mas que possamos ser ousados em falar a Tua palavra aos outros. É a oração que fazemos no nome santo dele, no nome de Jesus, ao qual seja honra, glória e louvor hoje para todos sempre. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.